Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que nos estão a ver ou ouvir. Sejam muito bem-vindos ao 14º episódio do podcast Contra a Curva, o teu podcast de desporto motorizado e de Fórmula 1, particularmente no Fair Play. Eu sou o Luís Moura e, como é habitual, estou com o Diogo Soares para a análise de mais um grande prémio. Desta vez, Diogo, antes de dar a palavra, acertei. Finalmente consegui acertar a uma antevisão de corrida e ainda bem que acertei, porque eu aqui há uma semana estávamos a rir muito sobre a possível vitória do Hamilton. Talvez mais para quem não ouviu o episódio, ouviu, porque o cenário em que eu perspectivava essa vitória dela até era um bocado Trágico. trágico, com batidas e despistes e coisas assim absolutamente fora do comum, ou que não acontecem tantas vezes, e o Hamilton acabou por vencer, e ainda bem, Diogo. Que entretanto está a espelhar, são coisas que acontecem no direto, não é porque nós estamos em direto, mas estamos a gravar Já one estou take recuperado. para depois publicar. O Diogo já está recuperado. O Diogo estava a dizer, ia-te passar a palavra primeiro para te dirigires a quem está do outro lado a assistir este podcast e para dizeres aquilo que achas sobre esta corrida, antes de irmos à vitória do Hamilton, que é sem dúvida o tema central deste episódio. Foi uma grande corrida, não foi? Bem, antes de mais, lá está como disseste, é para cumprimentar toda a gente. Eu agradeço de antemão por estarem a assistir ou por estarem a nos ouvir no Spotify. E de facto é mesmo uma corrida brutal, como praticamente todas que me lembro em Silverstone. Não me lembro da última vez em que Silverstone deu uma corrida má, mesmo aquelas corridas como, por exemplo, em 2020, em que Hamilton domina e depois no final até rebenta com o pneu, termina com 3 rodas e consegue ter esse momento. Depois da semana a seguir foi quando houve aquele double header, também o Verstappen ganha com algum domínio e ainda assim conseguiu ter o seu entusiasmo e pronto, isso também é uma particularidade da casa da Fórmula 1, que é Silverstone. Mas bons tempos em que tínhamos 2 corridas seguidas em 2 boas pistas, não era? Era na Áustria e Silverstone. Exatamente. Um ano muito bom. A nível de pistas foi um ano muito bom. Se calhar devemos voltar a algumas daquelas pistas. Entretanto, 2024 e excelente corrida que tivemos neste fim de semana. Aliás, eu diria que tivemos um excelente fim de semana no geral, até mesmo os treinos conseguiram ser uma coisa engraçadita. E eu acho que acabar com uma vitória do Hamilton, mesmo para quem não é fã do Hamilton, acaba por ser o culminar acaba por ser a cereja no topo do bolo. Mesmo para fãs, por exemplo, de Verstappen, de fãs que não gostem tanto do Hamilton, é até algo emocionante ver todo aquele contexto, toda a corrida que ele faz, todo aquele final, o abraço ao pai, o percorrer a pista com a bandeira do Reino Unido, e é algo que o próprio Hamilton já merecia, já vinha a trabalhar há algum tempo. Para quem assiste o Hamilton há muito tempo, foi de facto estranho estes 2 anos e meio em que não ganha, uma vez que nós estávamos habituados a que se o Hamilton não ganha hoje, vai ganhar para a semana. E de facto esta travessia no deserto acaba por ter um bom porto, e ganhar para ele ganhar em Silverstone não, para mim, eu acho que não deve haver melhor do que isso. E é isso, é mesmo algo emocionante esta vitória. Sim, já entraste no inevitável, que é falar sobre a vitória de Hamilton, sobre esta corrida. Foi realmente fantástica. Da primeira à última volta, estiveram reunidas um conjunto de condições ou de variáveis que permitiu uma excelente corrida. Primeiro, e acho que acima de tudo, a competitividade de pelo menos 3 marcas que estavam mais ou menos ao mesmo nível: a Red Bull, a McLaren e a Mercedes. Disse por ordem errada, portanto, primeiro a Mercedes por ganhou, depois a Red Bull ficou em segundo e a McLaren em terceiro.
que estavam bastante competitivas. E depois, quando se tem essa competitividade e quando se tem uma meteorologia que tanto chove como está sol, durante 52 voltas, era um bocadinho inevitável que isso acontecesse. E não querendo entrar já nos detalhes da corrida, porque também acho que é devido a esta palavra ao Hamilton antes de entrarmos numa parte mais técnica e mais analítica daquilo que se passou. Eu escrevi no Twitter no final da corrida, republiquei a publicação da Fórmula 1 e escrevi que estávamos a assistir a um dia histórico, não é? Porque é muito possivelmente a última vitória de Hamilton pela Mercedes. Poderá ser bastante provável, porque falta meia época, e a Mercedes tudo bem que venceu estas últimas 2 corridas, mas ainda assim foi em circunstâncias muito especiais, na Áustria porque lhe caiu a corrida e aqui porque teve todo o fim de semana o mérito de conseguir antever as condições de pista no domingo e foi superior. Mas ainda falta alguma coisa para chegar à McLaren e à Red Bull, ou à Red Bull e à McLaren. E, portanto, possivelmente esta última vitória de Hamilton pela Mercedes, possivelmente poderá voltar a ganhar. E foi em casa, não é? Em Silverstone, uma despedida à grande, não é? E numa grande vitória, já para não falar de tudo aquilo que o Diogo já disse, do abraço ao pai, daquela volta bastante especial em que ele, se fosse outros tempos da Fórmula 1, tirava o cinto e ia de pé. Agora acho que não pode, mas se fosse outros tempos, ele tirava o cinto e ia de pé com a bandeira no ar. Não era a primeira vez que víamos isso e era devido e justo para o Hamilton poder ter esse momento. É uma grande vitória, com um grande ambiente ao longo de todo o fim de semana. Acho que foi um fim de semana perfeito para os ingleses, não é? Foi no sábado os três primeiros classificados da qualificação eram britânicos e depois foram todos ver os penaltis e tiveram sorte porque o Saka não falhou desta vez, então estavam lá todos contentes e foi um fim de semana muito bom para eles. E quanto ao Hamilton resta só dizer que fiquei muito, muito, muito satisfeito com a vitória dele. Estava a testar por ele este fim de semana porque acho que era mais do que merecido por tudo o que ele deu à Fórmula 1. No passado, portanto, eu não sou o maior fã do Hamilton, não é o meu piloto favorito, já disse várias vezes aqui no podcast quem é o meu piloto favorito e a minha equipa favorita, sendo ele piloto da Ferrari no próximo ano. Só um pontinho extra, mas este fim de semana acho que era mesmo justo e merecido para o Hamilton vencer depois de tudo aquilo que deu à Fórmula 1 e depois de tudo aquilo que deu à Mercedes. Acho que não há uma única pessoa que realmente goste do desporto que não tenha ficado comovida com esta vitória do Lewis em Silverstone uma última vez pela Mercedes. Diogo, agora se calhar vamos à corrida, não é? Já estamos a falar sobre ela, estamos a falar mais sobre o resultado, mas vamos à corrida. Eu se calhar podia começar por perguntar para ti qual é que foi o ponto-chave desta corrida, ou seja, onde é que tudo ficou decidido. Assim, diria que é quase inevitável dizer que o ponto-chave é a última paragem das boxes. Principalmente colocar os macios, principalmente da parte do Norris. E é preciso dizer que a jogada do Hamilton é extremamente arriscada, mas acaba por ficar... Já sabemos que o Hamilton, como diria o Vettel, o Hamilton faz ali uma massagem aos pneus, como sempre fez ao longo da sua carreira. Mas ainda assim, uma manobra arriscada e viu-se principalmente pelo Norris, que fica sem competitividade ao fim de cerca de 5 voltas, mais ou menos 5, 6 voltas, começa a ter ali um drop nos pneus. Mas os pneus estavam usados, não é? Os pneus do Norris. Sim, exato, também estavam usados. E isso também leva-me a dizer que, e se pudermos já passar se calhar para uma análise mais direta às equipas, leva-me a dizer que se calhar a McLaren perde a corrida por completo em 2 fases, primeiro com o Piastri, segundo com o Norris, e é precisamente nas boxes. Deixa-me primeiro não fazer um double stack
mas aos pilotos da McLaren na primeira paragem foi um erro monumental. Claro que era lógico que eles estando em primeiro e segundo não iam sair em primeiro e segundo, isso era lógico, mas perderiam um lugar, eventualmente dois, se fosse uma paragem muito má. Deixa-me só interromper-te para dizer que a Mercedes fez isso, não é? Fez o Exato. double stack, o Hamilton estava à frente, saiu na posição dele e o Russell perdeu uma. Mas o Piastri perdeu a corrida, não é? Perdeu ali para 40 Exato. segundos à vontade, uma coisa horrível. Exatamente. Piastri quando veio às boxes já tinha o Norris a cerca de 2, 3 segundos atrás. E depois nas boxes perto de mais 20 segundos. Quando ele volta já tem a corrida completamente perdida. Eu até pensei que se calhar num seguinte momento de crossover ainda pudesse recuperar alguma coisa, Piastri é bom à chuva, mas lá está, a corrida já estava muito, muito hipotecada. Sai em quinto lugar, sai a quase 30 segundos do primeiro lugar, sempre estavam à frente dele, são todos bons à chuva, isso é inegável. E é pena para o Piastri, porque de facto ele também merecia um fim de semana melhor, merecia um resultado melhor e acho que tinha condições de ter um resultado melhor, mas lá está, a culpa não é dele, da mesma forma que com o Norris também a culpa não é propriamente do Norris. Parece-me que houve ali um equívoco por parte também do seu engenheiro, porque o engenheiro diz macios ataques do Hamilton, médios defendes do Verstappen, e ele aí já está a influenciar um pouco a decisão do Norris e lá está, é uma coisa que já se está a repetir, já é uma repetição já umas vezes na McLaren. Ainda bem que falaste dessa informação do engenheiro, porque é muito importante falarmos sobre isso, porque realmente eu também não percebi, não. Porque o Norris estava na frente da corrida, não é? Eu não tenho que se defender de Max ou de Hamilton, e quando o engenheiro lhe diz pá, metes estes pneus defendes do Hamilton e os outros do Verstappen, o que se calhar o Norris interpretou foi que ao colocar os macios estaria completamente salvo de um ataque de Verstappen e que por isso estaria a lutar pela vitória. E não estava, porque parou mal e parou uma volta depois, que foi o desastre da McLaren. Porque ali naquela situação o Norris tem que parar na mesma volta dos outros. Tudo bem que vai à frente, é mais difícil de definir e a pressão estava toda sobre ele, não é? Porque ali, se o Norris não para, o Hamilton pode arriscar e parar e fazer o undercut, ou pode ir e para a seguir ao Norris e sai mais ou menos à mesma distância. Portanto, a pressão estava sobre a McLaren e a McLaren cometeu 2 erros estratégicos muito grandes nessa corrida. Este do Piastri, que já definiste, e este do Norris, que lhes custam a vitória. Custa-lhe a vitória. E é uma paragem muito, 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 muito má. Também, né? Porque ele para e tem quase 5 segundos. E ainda assim seria difícil, mas se fosse uma paragem por volta dos 2 segundos, talvez o Norris saísse à frente. Tudo bem que ia sair à frente com pneus frios, em condições de pistas também elas frias, o Hamilton já tinha aquecido uma volta e poderia passar, é verdade, mas teria mais hipóteses de ganhar. E deixa-me só dizer até, antes de passar a bola. Deixa-me só dizer uma coisa rápida. O facto de ele sair atrás e com os pneus frios, ele, como vê que está atrás, vai acabar por começar a atacar mais com os pneus frios e vai desgastar mais os pneus. Só nessa volta será normal assumir que nessa volta poderá ter perdido muita borracha naqueles pneus por estarem frios e estar a atacar de modo em que não devia estar a atacar. Devia estar só a aquecer os pneus. Mas era só isso. Não, é isso. Portanto, eles falham nisso, falham no timing de parar, porque está mais do que provado, quem parou naquela volta ganhou tempo, o Verstappen ganhou, o Hamilton ganhou a corrida, portanto, era a volta para parar, era a volta para meter os macios, os médios, os duros, o que fosse, para meter slicks, e depois é essa questão, não é? Eles tanto queriam ficar mais uma volta para depois marcar uma outra adversário que acabaram por deixar passar os dois, e essa informação é errada por parte
do engenheiro. Deixa-me só dizer, antes de passar a palavra para tu concluir aquilo que estavas a dizer, que a McLaren deve estar com uma azia tremenda nesta altura. Porque perde 2 vitórias. Perde na Áustria, porque perde na Áustria, deixa-me corrigir, porque o Verstappen deixou de Norris ganhar, e perde em Silverstone com os 2 pilotos, porque os 2 pilotos no domingo tinham tido condições para ganhar a corrida. Eu estou certo do que estou a dizer, porque o Piastri estava rápido, poderia ter ganho a corrida se a McLaren tentasse, como tu disseste há bocado, fazer o double stack como fez a Mercedes, e depois tornaria a ganhar o lugar, porque ganhou com a facilidade ao Verstappen naquelas condições de pista mais estranhas, digamos assim. E depois com o Norris, portanto, o Norris no final da corrida diz qualquer coisa do género: nós vamos analisar onde é que erramos. Pá, não é preciso analisar, é bem claro. Agora é preciso ter um pouco mais de cabeça fria. E eu não julgo, nem quero criticar a McLaren por estar a fazer um trabalho extraordinário. Eu lembro-me de ver a McLaren com o Sainz e o Norris naquelas primeiras épocas. Desculpa? Eu lembro de ver a McLaren com o Alonso, com aquele motor. Com o Alonso, pois. Em 2017, 16. Exatamente, 2018, 2019 também, não é? Eu lembro de ver a McLaren em 2019, era uma equipa de fundo de tabela. E em 2024 está a ganhar, não é? E está a lutar por vitórias e tem um piloto que está em posição para ser vice-campeão do mundo. Isso é uma evolução brutal e a McLaren está absolutamente de parabéns. Sim, e o Zac Brown é preciso dizer que estes erros também são, e assumimos já que já estão a acontecer algumas corridas. É preciso percebermos que a McLaren já não tem um carro de topo que consiga competir por vitórias regularmente durante muitas corridas seguidas há mais de uma década. Isto é desde os tempos do Hamilton, não é? Exato, desde os tempos do Hamilton, também do Button. Desde aí, a McLaren, principalmente a partir de 2014, em que entra aquele regulamento dos motores V6, a McLaren tem uns anos muito complicados, e entre 2014 e 2017, começa a recuperar em 2018 lentamente, já tem uma equipa mais competitiva, mas a competir por os mínimos pontos em 2019, 2020 já começa a ser um carro mais competitivo, e até chegarmos aqui que está a competir por vitórias sucessivamente. Mas esta estrutura do Zac Brown, porque é preciso percebermos que o Zac Brown fez aqui uma mudança completa, e apesar do Zac Brown já estar na McLaren há cerca de 6, 7 anos, por aí, se calhar mais, já não consigo precisar muito bem. Esta equipa é muito recente e é uma equipa muito verde na questão de decisões rápidas. E acho, se me permites, podemos comparar estas decisões da McLaren, e podemos comparar com a Anna Schmidt, que é a chefe de estratégias da Red Bull. Que quase deu a vitória ao Max. Né? Exato, e que quase deu a vitória ao Max. E é bom não esquecer como é que o Max teve todo o fim de semana. Exatamente. E é preciso pessoal que não viu como é que o Max teve o fim de semana todo. Exatamente, o Max teve um fim de semana de sofrimento, e a Anna Schmidt saca ali uma coisa que é que o próprio Max duvidou daquela estratégia, mas ela disse confia, e ele confiou, e quase correu bem. Claro que eu posso dizer que se a corrida tivesse mais 2, 3 voltas, o Max ganhava, mas também não vale a pena entrar por aí. Mas é preciso olhar para os últimos 3 campeonatos. Citando um poeta, se a minha avó tivesse rodas, seria um caminhão, exatamente. Fala-se da possível vitória do Max. Exato, citando Paulo Bento. Mas é preciso olhar para os últimos 3 campeonatos do Max e perceber que há muito dedo da Anna Schmidt em situações em que se calhar o Max estaria perdido, e em situações que se calhar o Jean-Pierre Lambiase estaria perdido, que a própria Red Bull estaria perdida, e a inteligência, que, permitam-me dizer, acima da média das chefes de estratégias da Red Bull, permitiu que a Red Bull e o Max particularmente, porque já nem falo do Pérez para ganhar, eu nem falo do Pérez para pontuar sequer, mas é uma extrema importância, e deixa-me acrescentar, se há uma equipa, Red Bull, Aston Martin, Mercedes, Ferrari, que queira trazer a Anna Schmidt para
a chefe de estratégia da sua equipa, eu tenho a certeza que terá de pagar a preço de ouro tanto quase um piloto mediano de meio de tabela. Peter Bonington e Anna Schmidt na Ferrari em 2025 é o que o Diogo Soares está aqui a pedir no podcast contra a curva. Não, acho. Entretanto, já nos perdemos o. E Adrian Newey. É, exato, também. E pois, a questão da estratégia da Ferrari é mesmo muito grave, mas já lá vamos, porque entretanto perdemos um bocadinho da conversa e estivemos a falar da McLaren. E também um bocadinho da Red Bull e do fim de semana de sofrimento do Max, que não se pode chamar outra coisa. E eu perguntei-te qual é que tinha sido o momento da corrida, tu definiste-os. O momento da corrida não, eu perguntei-te qual é que tinha sido a chave para a vitória desta corrida por parte do Hamilton. Tu respondeste. E eu acrescentei com essa dificuldade da McLaren de gerir estas últimas duas corridas. Há aqui um fator que é importante, que é a vitória do Hamilton também se deve a Silverstone. Como sabemos, o Hamilton em Silverstone, ele já será um daqueles pilotos que está no Olimpo, se é que se pode dizer. Ele conhece aquilo ao centímetro. Exato. Só que ele eu acho que ele em Silverstone é o melhor piloto do campeonato. Ele já é dos melhores pilotos do campeonato, mas ele em Silverstone eleva-se de uma forma que se calhar mais nenhum piloto no seu grande prémio de casa se eleva. É um grande prémio fantástico, sem dúvida. E é um bocadinho por aí, Diogo. Já falámos assim, a Mercedes, acho que não há muita coisa a dizer. Só trazer à conversa um ponto que foi muito interessante, Diogo, e que eu posso tentar fazer a minha análise e depois tu dizes se concordas ou não, que é este fim de semana com meteorologia, muitas das vezes imprevisível, acho que nos trouxe boas perspectivas sobre a maneira como as equipas afinaram os carros, porque tens uma Red Bull com dificuldades depois daquela ida do Max à gravilha e ter deixado ali o carro um bocado inclinado e não se percebe muito bem qual é que foi a afinação da Red Bull, mas percebe-se claramente qual é que foi a afinação da McLaren. A afinação da McLaren foi para aqueles momentos em que chove, mas a pista não está wet, em que a pista não está molhada, porque quando começa a chover em Silverstone, o Leclerc e o Pérez, ai Nossa Senhora, meu Deus do céu, vamos despostar o carro, foram ter intermédios para os derreter. Os McLaren ganharam um ritmo impressionante. Eles começaram a corrida com alguma dificuldade em perseguir o Max, e depois o Norris passa o Max, passa o Russell, passa o Hamilton, o Piastri passa também estes três e fica em condições de ultrapassar o Norris nesse tal momento em que tu já falaste, em que a McLaren, em vez de optar por tentar dizer ao Piastri, calma, abre aí 1,5 segundos, 2 para conseguir fazer um double stack, ele continua a atacá-lo e queria ir à frente para estar ele em posição de vencer a corrida. Portanto, se tivesse de eleger a equipa mais forte deste fim de semana em termos de competitividade pura, entenda-se por competitividade pura aquilo que o carro foi capaz de fazer em pista, eu diria a McLaren, apesar de ser difícil porque a Mercedes consegue fazer 1-2 na qualificação, não é? Eu tive esse por aquilo que vimos na corrida. Eu tive esse pensamento ontem, particularmente também depois da corrida, que era o McLaren não só nessa situação de está a chover mas a pista não está molhada, mas mesmo naqueles momentos ali a meio da corrida, quando choveu pela segunda vez e a pista estava de facto muito molhada, o McLaren nesta situação também era o melhor carro. Só que depois no seco viu-se que a Mercedes conseguia ter o melhor carro. Por isso, sim, se calhar podemos assumir que o McLaren foi o melhor carro também porque houve mais tempo de pista molhada do que. Sim. Mas lá está, eu acho que é um bocadinho esta questão de as equipas têm radares, as equipas conseguem perceber qual é que vão ser as condições meteorológicas durante o fim de semana. Claro. Eu acho que a McLaren tem o atrevimento de se conseguir preparar para a corrida ao ínfimo detalhe e de pensar, vão estar estas condições da corrida, é na corrida que se ganha a corrida.
faço arredondar a cena, é no domingo que se ganham os pontos, não é? É no domingo que se ganham os fins de semana, portanto é correr que se ganha a corrida, não é na qualificação que se ganha qualquer grande prémio. E a McLaren teve a capacidade de perceber isso, de criar um bom carro, de afinar um bom carro, de preparar um bom carro, e depois falhou no mais fácil, que nunca é fácil, é verdade, mas falhou em perceber que teria de ter uma estratégia um pouco diferente. E é uma pena para os homens da McLaren. Ainda assim, Diogo, para a Mercedes, o que é isto? Não é? Quem os viu no início da temporada e agora ganha 2 grandes prémios seguidos. Sim. E deixa-me só dizer, as questões de Verstappen no nível de afinar e o facto de ele ter ido à gravilha, eu acho que o Verstappen nesse grande prémio tem dificuldades tão semelhantes às dificuldades que ele costuma ter em Singapura. Mas a diferença é que eu acho que o Silverstone já se tornou num campo hostil para o Verstappen e se afeta ou não, não sei. As costelas. Exato, se lhe afeta ou não mentalmente, não sei. O Verstappen também parece ser um daqueles pilotos que não quer saber aquilo que acham dele, mas de facto nota-se sempre que vimos que a Fórmula 1 vai a Silverstone, nota-se que o Max tem imensas dificuldades, até mesmo no ano passado, quando ele ganhou com alguma bastante confortável. De forma bastante confortável. Os McLaren ali a pressionar, não é? Sim. Mas teve dificuldades numa certa parte da corrida. Sim, chegou a estar em diversas voltas em segundo lugar. É verdade. Não, opa, e a dizer, acerca de Silverstone, eu acho que é, felizmente, para toda a gente que gosta de Fórmula 1 e que gosta de corridas, independentemente do piloto que apoia mais ou menos, eu acho que a Fórmula 1 tem a capacidade de agregar, no sentido de todos queremos uma boa corrida e todos sabemos ficar contentes pelo outro piloto que ganha, que não o nosso, ou pela outra equipa que ganha, que é um bocadinho o que estamos a fazer aqui no Contra Curva hoje. Eu acho que Silverstone foi felizmente a prova dos 9, que nos diz que temos temporada, temos corrida. Nós no início desta época estávamos aqui no Contra-Curva, Diogo, tu ainda certamente recordas, a dizer, pá, isto vai ser, se o Max não ganhar 2 corridas, vamos ter uma boa época, vai ser uma coisa divertida. Sim. Afinal, já há 6 vencedores diferentes. Já venceram os 2 pilotos da Ferrari, já venceram os 2 da Mercedes, já venceu Norris, falta Piastri e já venceu o piloto da Red Bull. Depois o outro, não sei. Está parecido em combate. Está um bocadinho como o Cardoso Varela, mas aquilo depois temos que perceber onde é que ele anda. E é um grande momento para a Fórmula 1 e para esta temporada podermos recordar ou tornar a viver aquilo que já vivemos do passado e aquilo que vivíamos em parte no domínio Hamilton, que era Hamilton a dominar, a Mercedes a ter o carro mais forte, mas aqui e acolá, dependendo de determinadas condições e determinadas variáveis, as outras equipas conseguiam ser superiores à Mercedes, e é o que está a acontecer aqui. Eu acredito que a Red Bull vai ter o carro mais rápido, a McLaren está a cada grande prémio que passa a ficar mais competitiva, temos uma Mercedes muito bem e temos uma Ferrari que está perdida. E Diogo, temos que ir à Ferrari, já falámos de Red Bull, já falámos de Mercedes, já falámos de McLaren, ou seja, já falámos da luta pela vitória em Silverstone, falta-nos a Ferrari, não é? Que é o Sainz que acaba, não é? É o Sainz que acaba a prova e é um Leclerc que, coitado, eu gosto muito do Leclerc, eu fiquei com muita pena dele no final da corrida, quando ele vai às flash interview, não é? À zona dos média e diz, em declarações à Fórmula 1 TV, ele diz que está cansado. E é normal. É porque há muita coisa estranha acontecendo desde Mónaco. Desde Mónaco. Até porque... Diego, deixa-me só interromper para dizer, ele ganhou no Mónaco a fazer a pole position e a liderar todas as voltas e a Ferrari ia ser perfeita. A Ferrari foi perfeita no Mónaco, não havia nada a fazer, não havia nada a falhar. Nós tínhamos elogiado muito a Ferrari no início da temporada porque notava-se que estava a reencontrar o seu espírito vencedor de grande equipa e a partir do Canadá foi o que foi. Para que não sabia, é que até há bem pouco tempo a Mercedes era o quarto carro
do grid e com alguma distância para o terceiro carro, que seria ali de vez em quando, às vezes era a McLaren, outras vezes era a Ferrari. Agora, a Ferrari parece que é uma Mercedes de início da época. Parece que houve ali um novo campeonato a partir de Mónaco. E acontecem coisas estranhíssimas ao ponto de, no Canadá, chover torrencialmente. E o Leclerc estava E o de Leclerc e slicks. para duros. Ou duros ou médios, Enfim. mas pronto, eram slicks. Eram duros. Oh, Diogo, mas foi numa situação depois, diferente, não é? sim, Foi numa situação diferente, porque eu estava com os problemas do motor e só foram. E depois E também Silverstone acontece não, estava nos pontos. Silverstone, pneu seco, pista seca e pneus intermédios. Ele estava em sétimo, não é? Ele estava em sétimo e ele qualificou-se Ele tinha mal. feito um excelente arranque. Exatamente. Ele passou toda a gente. Estava com muita dificuldade para passar o Stroll, mas era porque estava num comboio. Ele estava num comboio porque o Stroll estava à frente dele. Ele tinha DRS para o Stroll e o Hülkenberg tinha DRS para o Leclerc. Fica o comboio. É difícil. Não é só para o Leclerc, é para qualquer piloto. Depois da má qualificação. E deixa-me só puxar a fita atrás para a qualificação. Porque eu não percebo o que é que aconteceu. Eu estava, como é habitual, a acompanhar o on-board dele. Opa, e aquilo... a 3 minutos do final, o engenheiro pergunta-lhe: queres ficar em pista? Ou queres ir à box? Trocamos os pneus ali, pit stop, e queres ir à tua vida e fazes as tuas voltas? E ele diz: é melhor não, vou recolher à box. Depois ele recolhe à box, está em posição de ser eliminado, está ali à tangente e vai com macios usados, não é? E foi com macios usados. E o Sainz também foi. O Sainz, não sei como é que correu bem, muito sinceramente, para o Sainz. Mas quer dizer, a jogar pelo Q3, com o carro que não é um carro vencedor, com um carro que estava atrás da Mercedes, este grande prémio, e atrás da McLaren e da Red Bull, e não metem os pneus macios novos para o piloto tentar qualificar para a Q3. Não percebo. E depois, na minha, Diogo, deixa-me dizer, antes de dar a palavra para falar sobre isto, é que o engenheiro chama-o à box. O Leclerc vai. Aqui a culpa é da equipa, mas eu acho que o Leclerc também não se pode tentar fazer de alheio a essa culpa e tem que assumir as suas responsabilidades, porque é o que lhe falta um bocadinho, que é capacidade de decisão e capacidade de dizer não, eu não vou ao box porque eu é que estou a conduzir e eu é que sei, eu vejo que exatamente, e vejo que esta pista não está para intermédios e que os vou gastar, porque eu digo isto porque eu estava a ouvir o on-board e ele diz box, ele entra para a box, depois faz uma volta e pergunta ao engenheiro quanto tempo de chuva é que falta. E ele diz-lhe, daqui a 5 minutos vai começar a chover a sério. E começou, mas durante esses 5 minutos são 2-3 voltas à pista de Silverstone e os pneus deixaram de ser... Claro, deixaram de ser intermédios. E ele perdeu a corrida. Pá. E falta-lhe perceber isso, que é, eu estou em pista, consigo manter o carro, eu não vou sair, não vou à boxe. Tanto que ele colocou os intermédios e depois saiu de pista. Sim, porque já estavam queimados e deixaram de ter aderência. Portanto, falta isso ao Leclerc. Quer dizer, não, eu não vou, não, esta não é a melhor estratégia, não, nós não podemos afinar o carro desta maneira. Porque ele, no fundo, sabe isso. Ele sabe. Mas confia mais numa equipa que se calhar não deve confiar assim tanto. E tem um bocadinho complexo ser ele próprio a decidir. E não é só isso. Ele... E tu reparas pelos onboards, que às vezes fazem-lhe uma pergunta, pode ser assim uma pergunta assim mais retórica, uma pergunta assim com uma ordem nas entrelinhas, mas ele não dá resposta e aceita só aquilo que lhe estão a dizer. Que dizem. E ele pergunta, queres ir às boxes? Ele vai sim dizer que sim ou que não. Tudo bem que a equipa já está à espera que ele venha às boxes. A equipa já está à espera. Mas ele tem que dizer que não. Quando tem que dizer que não, tem que dizer que sim quando é para dizer que sim. E ali, o que é? É aquele momento em que começa a chover, os pilotos é que sabem quando é que têm que parar. Quando é que não conseguem mais? Quando é que começam a ganhar? Quando é que começam a perder? O Bono disse isso ao Hamilton. Não mandou para ir para a boxe, mas disse, Luís, nós achamos que está no momento para metermos os inters. Ele disse, não, porque metade da pista está seca. E estava, e o Leclerc também sabia disso, porque o Leclerc estava a correr nessa pista, não era uma
só para o Hamilton, depois uma para os outros. Ou uma pista para os outros todos e depois uma pista para o Hamilton, para o Ocon, para o Hamilton, não, para o Leclerc, para o Ocon e para o Pérez. Não, era uma pista para todos. E esses 3 pilotos cometeram esse erro. O Pérez fez o mesmo, mas se calhar o Pérez de uma forma diferente, que era para te servir de cobaia do Verstappen. Sim, e o Pérez já... E estava fora dos pontos. O Pérez já estava perdido. Já... Mas eu estou aqui a olhar para isso. Desde o Mónaco, Canadá, Espanha, Áustria e Grã-Bretanha. Portanto, 4 grandes prémios. Excluindo a sprint da Áustria, só estou a falar na corrida principal. O Leclerc só pontuou em Espanha. Portanto, retira-se no Canadá, 11º na Áustria, 14º agora na Grã-Bretanha. Ainda assim, vá que não vá, que tem terceiro com 150 pontos e está a 21 do Norris, vá que não vá, mas... Ainda lhe dá aquele troféuzinho pequenino da FIA no final da temporada. Ainda dá o terceiro, que é bem bom. Por isso não é. Ainda lhe dá, mas ainda assim... Já seria mais um para levar para casa. Ele já foi vice-campeão do mundo. Já foi vice-campeão, já por isso, não, mas pronto, nunca ficou em terceiro lugar, se não me engano, por isso seria um novo troféu. Seria um novo troféu. Claro, um troféu bastante mas pelo andar da carruagem está difícil porque o Sainz está ali colado atrás. Pá. Isto a continuar assim na Hungria, e a Hungria não costuma ser um terreno fácil para a Ferrari. Não costuma ser um terreno fácil para a Ferrari e possivelmente vai continuar a ser um terreno difícil para a Ferrari. Só que parece que o Sainz, não tendo nada a ganhar, não tendo nada a perder, porque ele para o ano continua sem claro, ele está sem pressão, não é? Exato, o Sainz está sem pressão, e começa a ver que o Sainz está só a 4 pontos do Leclerc no campeonato. E o Piastri está a 26 pontos do Leclerc, se a matemática não me estiver a trair. Por isso, estes dois pilotos, e principalmente o Sainz, começam a querer mostrar que podem chegar àquele terceiro lugar. E o Sainz tem acaba por ter também aquela motivação de vingança que é de vingança. Pá, estão a manter o piloto errado. E se o Sainz acaba por ultrapassar o Leclerc no campeonato, isto seria a 4ª época, certo? É a 4ª época do Sainz, se não me engano. 21 é a 4ª época. E não nos esqueçamos que em 2021 o Sainz bateu o Leclerc. Na primeira época. Sim. No primeiro ano foi o Leclerc, no ano passado foi o Leclerc e ele. Portanto, ao fim de 4 anos ficaram 2-2. Não seria uma vantagem para o Leclerc. Claro que o Leclerc ganhou corridas mais pouco. O Leclerc ganhou mais corridas, fez mais pódios, fez mais pole positions, e alguns desses anos não foram anos vencedores. E a Ferrari, quando teve um carro para ganhar muitas corridas, ou para ganhar algumas corridas, foi no ano passado. Foi no ano passado, não, foi há 2 anos. Há 2 anos, o Leclerc ganhou mais, não é? Sim. E ficou à frente. Mas lá está, é uma coisa que também pesa. E foi vice-campeão. E se calhar em alguns momentos vemos o Sainz a correr com faca nos dentes. E poderemos ver isso mais para a frente. Mas eu acho que esta Ferrari parece que voltou a ser comandada pelo Mattia Binotto. Pelo Mattia Binotto, Falei Mattia Binotto, falámos em rumores de internet dizem Mattia Binotto no Alpine. Se dizem Mattia Binotto no Alpine, nós falamos de Alpine, Diogo. Criticámos quando temos que criticar, falámos bem quando temos que falar bem. Desta vez tiveram e temos de voltar porque o Gasly teve a fazer a volta de formação lá meteu a mão de fora e ele disse, não, que isto vai chover, não está bom tempo. O Mazé tomar banho e vejo a corrida na box, e o Ocon também não teve o mesmo erro, o Alpine teve o mesmo erro do Ocon.
a Alpine teve o mesmo erro que o Pérez e o Leclerc tiveram com o Sim. carro logo. Sim. Portanto, também não há muito a dizer. A infelicidade Não, do o que piloto- acontece, do não, mas piloto- o que acontece à Alpine é uma coisa que eu imagino a acontecer à Alpine, que é lá a malta da Alpine muda o motor todo, que é ter um motor fresquinho, competitivo. Sim. Pá, Sim. Ele levou para ninguém- 40 lugares de penalização. 50. Ou 20, 50, é isso. E se calhar ninguém olhou para a caixa de velocidades, Para a caixa. que foi o problema. Claro que pode É isso. acontecer no momento, É irónico, não é? pode Claro, acontecer mas no é muito momento, irónico. mas Era o que estavas a dizer, não é? É muito irónico porque, ok, vamos meter aqui um motorzinho, isto agora é que vai bombar. Pá, estamos a fazer pontos seguidos, vamos apertar o parafuso a este motor, isto vai, vamos lá para a frente, vamos lá cambado e depois. até porque A caixa. temos de assumir uma caixa não parte sem ser mais Sozinha. tem que ter um desgaste. Sim, Tem que ter um desgaste. pode ter sido o Gasly que fez o ponto de embreagem e acelerou muito ao mesmo tempo e depois a caixa Se calhar, ou se calhar ele carregou na patilha errada. Se calhar carregou para reduzir enquanto estava a acelerar ou para... E começou a acelerar. Pode ter sido alguma coisa desse género. Acho pouco provável, mas pode ter sido, nunca se sabe. Eu já vi, eu no MotoGP vi o Maverick Vinales a fazer isso, mas a fazer isso de propósito. Não sei se o Gasly queria fazer isso de propósito, mas... assim, eu também já vi o Jorge Martin a liderar corridas aqui em Hiroshima. Não sei se passou mesmo este fim de semana, só vi o resultado a nível. É capaz, e quem é um italiano de vermelho. Gostei. Capaz de acontecer regularmente ao Jorge Martin nessa situação. Enfim. Mas olha, é preciso dar os parabéns ao Hülkenberg. Outra vez. Mais um 6º lugar. É verdade. Impressionante. E um grande 6º lugar, não? E um grande 6º lugar. Uma corrida em que ninguém deu por ele. Teve bem. A maior parte da corrida esteve sozinho. Faz uma grande qualificação, mas é irregular ele fazer grandes qualificações. E deixa-me uma dizer das primeiras... que eu acho que estes dois bons resultados seguidos, e lembrando que a AS fez um 6º e 8º lugar na Áustria, e não me lembro o que é que eles fizeram na sprint. Mas isto deixa a AS com 27 pontos, e eu arrisco a dizer que isto é suficiente para pelo menos segurar a AS no 7º lugar do campeonato. Sim, porque quer dizer, temos uma equipa com 0, temos a Alpine e temos a Williams. Sim. Acho que sim, não, faz todo sentido que estás a dizer, acho que pode ter sido estas boas jornadas europeias a garantirem um 7º lugar para a AS, que é muito importante. Deixa-me só dizer repara que agora vamos para a Hungria, que é difícil de ultrapassar, e se a AS volta a ter uma boa qualificação, é possível que volte a pontuar. É sim, senhor. Deixa-me só dizer uma coisa sobre a corrida do Hülkenberg, que é uma das primeiras coisas que eu aprendi na Fórmula 1 foi quando tu vês um piloto que parte numa determinada posição, imagina quinto, acaba em quinto e não aparece a transmissão, é porque fez uma boa corrida, não é? E o Hülkenberg foi um bocadinho assim, não apareceu, mas esteve lá muito consistente. Eu acho que ele no final apareceu. Eu não me lembro do ver de todo. Ele foi aparecendo quando ele estava a tentar ultrapassar o Stroll, foi aí que ele apareceu, depois apareceu a transmissão. Mas eu não sei se tens mais alguma coisa a dizer sobre este grande prémio. Muita coisa para falar, acho que tentar falar de quase tudo, mas já estamos a 1 minuto do final do episódio. É óbvio que vamos passar porque ainda temos que ir à Hungria, mas tens mais alguma coisa, mais algum apontamento? Não me parece. Podemos falar, podia falar do excelente fim de semana também do Albon, que acaba por pontuar. E do próprio Sargent não teve um mau fim de semana. Sim, não teve um mau fim de semana, só que não teve a sorte, sorte. Ficou em 11º, não teve aquela pontinha de sorte também. Parece-me que Aston Martin também teve um ressurgimento em casa. Deixa-me só dizer-te uma coisa. No caso do Sargent, era aquele típico piloto que ele deve ter chegado a casa nesse dia, ao hotel, e disse: porque é que o Pérez não estava à minha frente para sair da gravilha nas últimas voltas, não é?
Porque é que o Pérez não era um dos 10 pilotos que estavam entre os pontos? Só mais uma... Não, mas pronto, Temos que bater no Pérez, não? Parece-me que os britânicos tiveram em casa, tiveram todos em grande nível. Eu falo tanto em equipas britânicas como em pilotos britânicos, tiveram todos em grande nível e é bom, eu acho que os ingleses lá ficam todos contentes. E não só, Diogo. Acho que foi um fim de semana que, se calhar, com exceção da Sauber e da Alpine e em parte da Ferrari, se calhar, todas as equipas tiveram um grande nível dentro das suas condições, dos seus Sim, o ponteiros, nível que se conseguiram exceder. Sim, exatamente. Opa, porque toda a gente, toda a gente quer estar bem em Silverstone, toda a gente quer estar bem no Mónaco, toda a gente quer estar bem em Monza, toda a gente quer estar bem nas pistas que fazem parte da história da Fórmula 1, porque Sim. é quase como no mundo do futebol, e nós fazemos o futebol todos os episódios por aqui, é quase como quando há um clássico, o Benfica quer estar bem contra o Sporting, contra o Porto, e o Porto quer estar bem contra o Benfica e contra o Sporting, não é? Ou quando vão querem estar à Liga melhores. dos Campeões. Exatamente, querem-se transcender, e é um bocadinho que acontece a Fórmula 1 nestas pistas, porque fazem parte da história, né? Sim, E é um bocadinho por aí. não diria Então, melhor, muito sinceramente. Analisado este, pá, não foi uma citação ao nível de Paulo Bento, não, mas vou tentar trazer isso para o próximo episódio, né? do género, em vez de fala numa possível penalidade por braço do Tonel, fala numa possível penalização ao Max por ter atirado o carro para cima do Norris ou do Magnussen. Vamos ver. Fica então analisado o Grande Prémio de Silverstone. Vamos à Hungria, Diogo. Vamos às nossas previsões. Temos que... Faltam 2 semanas, não é? Este fim de semana Sim. é folga. Portanto, temos que esperar um bocadinho para perceber que tempo é que vai estar na Hungria, porque também, se for preciso chover, chove. Se for preciso estar sol e bastante calor, também não é preciso pedir muito para assim estar. É um fim de semana, mesmo, felizmente, um fim de semana normal. Portanto, Diogo, top 3 qualificação e top 3 corrida. Passo-te a palavra e dou-te a oportunidade de dizeres primeiro. Portanto, qualificação. Hamilton faz a pole position. E eu digo isto porque também eu acho que a Hungria é também um daqueles grandes palcos do Hamilton, sempre foi ao longo da sua carreira, e mesmo em épocas más em que não ganhou em Silverstone, como por exemplo em 2009, foi ganhar na Hungria. Por isso eu diria Hamilton na pole position, Max em segundo lugar, Norris em terceiro, e mantenho o meu pódio para a corrida. O que não é obstante de haver algumas lutas. Ok, muito bem. Eu sou otimista. E depois da previsão que eu fiz no último episódio, em que ia acontecer tudo e mais alguma coisa, e que o Hamilton ia ganhar no final, isso aconteceu tudo e mais alguma coisa. Não aquilo que eu antevi, mas com algum drama também, e o Hamilton ganhou. Eu faço também uma aposta um bocadinho mais puxada. Para mim, na qualificação temos Max, Piastri e Norris. E na corrida temos Norris a ganhar, o Max a ficar em segundo, e o terceiro vai ser o Leclerc, que vai voltar aos pódios. E às boas corridas. Pode já repetir o top 3 na qualificação? Não percebi. Max, Piastri e Norris. E na corrida é Norris, Max e Leclerc. O Piastri se bem me lembro, o Piastri na Fórmula 3 fez um corridaço à chuva na Hungria. Penso que foi na Sprint Race. A Hungria vamos lá está. E na Hungria podemos esperar por chuva, porque chove sempre. Chove sempre, é isso. Se não for na qualificação, é na corrida. Se não for na corrida, é nos treinos. Aquela instabilidade do Rio de Danúbio é engraçadinha. E é uma pista fantástica porque tem um bocadinho de tudo, né? Tem a reta, tem zonas lentas, tem zonas rápidas, old school. Adoro a Hungria, da mesma forma que adoro estas últimas corridas pré-pausa de verão. Já partilhámos isso aqui, mas são absolutamente fantásticas. Diogo, resta-me dar-te a palavra para te despedires e para encerrar o 14º episódio do Contra a Curva.
Da minha parte, está tudo dito. Agradeço a todos por terem assistido. Já sabem, sigam o Fair Play nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Leiam os meus artigos, os artigos do Luís e todos os artigos que são publicados no Fair Play de todas as modalidades. Este fim de semana na Fórmula 1, mas não se esqueçam que temos também mais competições a motor. Temos o WEC em São Paulo. É verdade. O WEC não ia a São Paulo há pelo menos uma década. Temos Freca, que pode ser assistido no YouTube. Se gostarem de outras modalidades, também temos o. Sim, e temos o a final de um Wimbledon. Grand Slam, não é? Exato, Exatamente, temos a final do Grand Slam e temos a final e do temos a final do Europeu. europeu. Exato. E de certeza que todas estas competições vão ser abordadas por diferentes colaboradores do Fair Play, portanto passem pelo site Passem sempre pelo site do Fair Play. E agradeço a todos por terem estado aqui a ouvir-nos, quer seja no YouTube, quer seja no Spotify. E espero que no próximo episódio, daqui a 2 semanas, também estejam cá presentes. Por isso, muito obrigado a todos e continuação no convida para todos. É isso. E agora, se eu vou fechar, obrigado a quem esteve desse lado. Já sabem, voltamos não para a semana, mas daqui a 2 para analisar o Grande Prémio da Hungria e depois antever o Grande Prémio da Bélgica, que será o último antes da pausa de verão. Contra a curva teve aqui ao longo de toda a temporada e continuará a estar a seguir a cada corrida para analisar e antever a próxima. Mais uma vez, obrigado a quem esteve desse lado e até daqui a 2 semanas.